Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui a nossa planta, né? Essas plantas aqui, ó, é fácil de conseguir pela internet, é só ir buscar por imagens, né? Plantas de embarcação, colocar assim, ou então colocar planta de naus, planta de caravelas, e aí vai aparecer essas plantas. A gente poder fazer uma plotagem, né, alguma coisa assim. Alguém pode me perguntar assim, ó, mas se as cavernas já estão feitas, né, como estão aqui, por que fazer um shape e fazer outras cavernas, né? Pela questão seguinte, como a gente vai fazer um esqueleto, né, um esqueleto da embarcação, como se fosse as cavernas naturais de uma embarcação real, né? Então a gente vai precisar de mais cavernas, né, do que tem aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, umas 17 cavernas tem mais ou menos aqui, né? Para nós podermos fazer essa embarcação de esqueleto, tem que ser feito com uma quantidade maior de cavernas. Se vocês observarem aqui, vocês vê que aqui tem uma medida, aqui já tem outra medida, certo? E aqui tem outra medida, e assim vai, né? Essas medidas assim de uma caverna para outra, porque o construtor desse barco, ele já deixou de uma forma essas medidas de cavernas aqui, que são cavernas fechadas, né? São cavernas inteiras, né? Já deixou esse espaço, né? Um espaço determinado, porque ele vai fazer os porões, tal, onde vai aparecer algumas coisas. Você olhando de cima da embarcação, vai aparecer algumas coisas que estão dentro da embarcação, né? E não do lado de fora. No nosso caso aqui, nós vamos mostrar a embarcação toda feita em esqueleto, né? Sem a forração. E aí precisa ser feito uma quantidade maior de cavernas, né? Aqui no caso eu fiz um cálculo de 40 cavernas, certo? Eu dividi e achei o ponto de 40 cavernas, que é um ponto suficiente para você poder fazer, certo? E é isso que nós vamos fazer agora. Pessoal, um detalhe importante aqui, antes da gente tirar o desenho aqui da caverna, né? É importante que a gente registre aqui, ó, essa medida aqui, ó, pessoal, ok? Essa medida aqui, desse ponto a esse ponto aqui. Também é interessante a gente registrar também essa medida daqui aqui, certo? Porém, a medida mais importante é essa de cima aqui mesmo, porque quando a gente colocar a caverna junto à quilha, né, essa medida aqui tem que corresponder ao centro da quilha, que a gente vai fazer através de uma linha, né? Então a gente vai colocar uma linha no ponto central da quilha, na proa e na popa, certo? E aí tem que bater esse ponto ao centro da linha aqui, ó. Então tem que ser registrado, certo? Por exemplo, aqui nós temos aqui essa caverna aqui, né? Aí nós colocamos aqui, registramos essa caverna aqui, vamos lá, né? Registramos essa caverna aqui como a caverna 20, ok? Caverna 20. Vamos lá. Caverna 20. Então, aí nós vamos ter que passar isso daí para um papel e registrar lá. Caverna 20 deu a medida aqui de cima aqui de 10 centímetros, ok? Ou 100 milímetros. Então registra-se num papel, para que a gente não perca os pontos. Esses são pontos importantes, certo? Que você vai colocar a inclinação, né, dessa caverna até chegar nessa medida aqui, a caverna 20 até chegar nessa medida aqui, que é 10 centímetros, certo? Isso é muito importante. Desse ponto a esse ponto aqui, provavelmente ela vai dar da parte de baixo, da parte da base, né, da caverna,
da quilha, por exemplo, que isso também tem que ser registrado também, certo? Mas quando a gente for fazer o desenho da quilha, eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso. Por enquanto é esses pontos aqui, ok? Bom, pessoal, nós já fatiamos as cavernas, colocamos, fizemos 40 cavernas, né, daquele shape. E agora nós vamos pegar cada pedaço desse, né, do numerado já, tá, pessoal? É importante que numere cada uma, né? São 40 cavernas, numera até as 40. E aí nós vamos fazer esse desenho aqui, ok? Que é diminuir aqui, né? Então vamos diminuir aqui. No caso ela tá com 15 milímetros, né, o isopor. Nós podemos fazer aqui, ó, uma média de 1 centímetro aqui de caverna, tá bom? Fica muito bom, fica resistente também, né? Então aí é só recortar, né, esses pontos pra gente ter uma caverna natural. Aqui essa parte aqui ela pode ser um pouquinho mais espessa, porque faz parte, né, da construção de uma caverna, que essa área aqui ela seja mais espessa, que é onde vai receber mais impacto, né, de pressão da água, tudo, né? Quando chegar numa areia, por exemplo, próximo de uma areia, também ele tem que ter uma certa resistência nessa área aqui, então ele é sempre mais espesso. E aqui essa estrutura aqui tá bom, ok? Uma vez que nós recortamos, né, no isopor aqui o nosso modelo de caverna numerado já, né? Aí nós vamos passar para madeira, ok? Então aqui nós vamos passar para madeira aqui. Eu sempre faço esse tipo de trabalho, né, de caverna natural com madeira bem, de fibras bem assim, elas não podem ser fibras assim muito paralelas, elas têm que ser fibras torcidas, retorcidas, né? E no caso o Pinus, ele dá esse trabalho que precisa, ele tem essa resistência que precisa, porque toda essa fibra dele aqui assim, ó, você, por mais que você corte ele numa posição assim negativa, que é aqui, né, onde passa essas fibras aqui, as fibras por dentro ela é meio retorcida assim, certo? Onde dá uma resistência muito boa à caverna, porque ela sendo cortado nesse ponto aqui com outro tipo de madeira, ele perde um pouco a resistência. Mas no Pinus ele funciona muito bem, ok? Então é isso que nós vamos fazer agora, pegar o desenho de cada caverna e passar para madeira, riscar na madeira e cortar. A madeira deve ter a espessura de 10 milímetros de espessura e ela fica muito bom. Isso aí pode conseguir umas caixinhas de bacalhau, né? Ou caixa de frutas na feira mesmo, a gente pode conseguir esse tipo de material, né? E que eles jogam fora inclusive, né? E para nós tem uma grande serventia, ok? Muito bem, uma vez que nós passamos para a madeira, agora nós vamos começar a montar nossas cavernas, né? Esse é o nosso próximo passo, ok?